a maior rede de rádio do Brasil. Jovem Pan. Sou mameluco negro, tenho mistura no sangue. Salve os pretos da terra, salve os quilombos do mangue. Com a aliança dos índios, Palmares pôde existir. Resistência afro-indígena que aconteceu por aqui. Mais uma escola de guerreiro, um quilombo urbano. Eu tenho um santo padroeiro, ancestrais africanos. Tenho axé no meu terreiro, muita luz no candinheiro. Eu também sou mantingueiro. Esse som que estamos ouvindo aí é do grupo Treme Terra, registrado no CD Cultura de Resistência e também no DVD. Grupo Treme Terra, que é um grupo que nasceu no Morro do Querosene, um bairro paulista que tem uma tradição cultural muito forte. Festas de Bumba Meu Boi, rodas de capoeira, Cosme e Damião. Grupo Treme Terra trabalha na valorização e na difusão da cultura afro-brasileira por meio de oficinas de percussão, dança, sempre voltadas para jovens. Nós vamos falar um pouco resultado desse trabalho desenvolvido pelo Treme Terra, é esse CD e DVD que se chama Cultura de Resistência, esse trabalho sendo lançado agora com 16 faixas, um trabalho quase todinho autoral e de domínio público. Falando um pouco mais sobre o tema com a gente, o coordenador da obra, membro do Treme Terra, músico João Nascimento, está na linha e vai bater um papo com os ouvintes de todo o Brasil. João Nascimento, boa noite para você. Boa noite, Menegatti. Tamo aí. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Pois é, esse CD, como nós havíamos dito, é resultado desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Vocês têm hoje uma sede própria, que é um espaço importante, bastante democrático, não é verdade? Um espaço de vivência, de troca, de integração sociocultural. E eu queria que você falasse um pouco de como nasceu esse trabalho que se chama Cultura de Resistência. Então, o Cultura de Resistência, na verdade, ele é um projeto que surgiu em 2009, né? Que Sim. É o nome do disco que a gente deu para esse projeto em 2009. Mas o Treme Terra, ele surgiu em 2006 no Morro do Querosene. Sei. Então ele já tem uma história já assim de longo tempo, e ele surge como uma atividade sociocultural, porque o Morro do Querosene é um bairro assim conhecido muito pela sua cultura, né? Então Verdade. Tem o pessoal do Bumba Meu Boi, tem o pessoal da capoeira, tem as festas tradicionais do Morro do Querosene. Então, por ele ser um bairro também próximo da USP, tem uma relação muito com os professores, os artistas acabam residindo ali no bairro também e tal. E aí, em 2006, a gente criou uma sede, um local de encontro, e começou a oferecer algumas atividades para a comunidade. Na verdade, era um espaço de troca, assim, de integração comunitária, porque Sim. o que a gente fazia era a gente trazia os próprios artistas do bairro para fazerem atividades ali nesse local que era a nossa sede ali no Morro do Querosene. Então a gente fazia esse trabalho com o Tião Carvalho, o próprio Dinho Nascimento, né? Então a gente tinha esse local assim que era um local de cultura mesmo. E aí em 2006 a gente começou com as atividades que na época tinham várias atividades que eram também ligadas à área de esporte, educação, cultura e tal. Sim. E a parte de dança e de música foi uma coisa onde que os jovens ali da área começaram a ter bastante, se identificar muito, assim, né? Sim. E aí a coisa foi começando a pegar e foi começando a ferver e tal, e começou a gerar conteúdo, a gerar história, gerar músicas e tal. E a coisa foi caminhando para um grau assim de maturidade artística que a gente começou a ficar impressionado com o que estava acontecendo ali e começou a criar arranjos, começou a criar movimentações de dança, coreografias com músicas autorais e tal, e a coisa foi crescendo e aí a gente teve esse grupo de apresentações, né, que começou a ser convidado para tocar na cidade, nos SESCs, em escolas e tal, e aí a gente começou a perceber que tinha um potencial assim de espetáculo e para se montar um trabalho que fosse profissional, né? Daí resolveram registrar esse trabalho
Então, e aí assim, essa história toda desde 2006 e tal, e chegou em 2009, esses jovens que já estavam ali um tempo, começaram também a dar aula, começaram também a formar outros jovens, e aí a gente resolveu montar um projeto que chama Cultura de Resistência. Esse projeto é um projeto que ele caminha, ele tem um CD, que são o registro dessas músicas, Sim. que são 16 faixas, e aí teve a participação do Nazi, ex-vocalista do Ira, do Dinho Nascimento, do Gaspar dos África Brasil, a Orquestra de Caboclos e tal, e aí a gente começa a criar arranjos que tivesse essa pegada afro-brasileira, com uma linguagem urbana e uma linguagem mais jovem, uma linguagem mais pop também, né? E aí a gente cria esse álbum que caminha paralelo também com um documentário também que chama Cultura de Resistência. Na verdade, esse documentário tem 20 minutos e ele também tem a participação dessas pessoas. Ele é quase um making-off da gravação do estúdio, mas que intercala com algumas intervenções que a gente faz na cidade. Então, é um trabalho assim que mostra bem claro que ele é mais do que um trampo só musical, mas ele também tem uma veia muito forte como intervenções artísticas e como movimento mesmo de música e dança e de mobilização da comunidade em geral. Assim. Certo. Quer dizer que esse DVD, então, a narrativa é realmente uma fusão entre música, entre entrevistas... Isso. Na verdade, assim, como... as oficinas que começaram a ter essa pegada foi de dança e de música. Dança e música, né? E aí o que a gente fez foi começar a caminhar esses jovens para uma formação artística mesmo. Pensando mesmo como uma possibilidade de encontrar na arte um meio de vida. Assim. E esse DVD ele registra algumas ações artísticas realizadas pelo grupo em determinados locais da cidade também? Então, esse DVD ele intercala as músicas feitas no estúdio, né? Então tem momentos assim que o Nazi, por exemplo, está fazendo a música ali na hora, e aí tem um momento de inspiração, que ele fala, pô, faz essa linha de baixo, não sei o que e tal, então como é que foi criado ali aí o DVD mostra esse processo. E o DVD mostra esse processo, então pega as entrevistas, por que cultura de resistência? Porque a gente acha que são as culturas, são os movimentos que conseguem se permanecer durante muito tempo e contra uma série de forças que tentam, de alguma forma, fazer com que ele acabe, né? Claro. Então o Nazi, por exemplo, ele foi uma pessoa muito importante no hip-hop. Poucas pessoas sabem disso, né? Claro. O Nazi, na verdade, ele foi um dos primeiros produtores do primeiro disco de hip-hop em São Paulo. Né? E aí, assim, a gente começa a entrevistar ele, que foi o primeiro disco, foi o Cultura de Rua. Certo. Aí a gente vai na casa dele, entrevista ele, para ele falar sobre essa história, porque a gente identifica no disco Cultura de Rua, com Taíde e tal, como uma cultura de resistência. Aí daí começa a surgir esse termo cultura de resistência pra gente. E aí a gente vai entrevistar o Dinho Nascimento também, e pensando numa pessoa que veio há 30 anos, né, atrás para São Paulo, um baiano, que começou a trabalhar com o berimbau como instrumento de melodia, um instrumento de palco, né? Que na verdade o berimbau era visto como uma coisa... imagina, um cara tocar uma madeira, uma corda, ninguém sabia disso há 30 anos atrás. Né? E a capoeira também há muito tempo foi perseguida também, assim como o candomblé, assim como outras culturas. Né? Havia certo preconceito, né? Então a gente trabalha, a gente vai entrevistar ele, vai perguntar como é que começou a capoeira, como é que começou a capoeira na vida dele, como é que ele identifica o que é cultura de resistência, qual é esse paralelo com o que a gente está fazendo hoje. Quer dizer, a ideia de entrevistar essas pessoas, que a gente mostra no documentário, e de alguma forma surge isso daí na música, a música como uma intervenção sonora, que a gente fez esse disco, pensando, na verdade, de criar uma coletânea, um álbum que trouxesse essa profundidade do que é cultura afro-brasileira pra gente, na nossa linguagem hoje, porque a cultura afro-brasileira é muito amplo, né? Verdade. Então é quase como se fosse um material didático, assim, de educação de cultura afro-brasileira mesmo, assim. A gente acha que esse material está recontando a nossa própria história, né? É um caminho da diáspora que a gente está recontando através da gente hoje vivo, assim, né? Então... E são diversos ritmos brasileiros aí, né, no CD, né? Então, tem uma gama, assim, de ritmos que são brasileiros, ou então afro, uma linguagem que já mais malinquê, mistura
com calimba, por exemplo, o Décio colocou umas calimbas maravilhosas. O Décio é um músico assim, muito conceituado, ele tem um trabalho sobre as calimbas que é bem legal. Então ele veio, trouxe isso, aí a gente mistura com reggae, então a gente faz uma brincadeira do reggae com samba reggae, né? Então o que é o samba reggae? E aí a gente, dentro do reggae, a gente conta a história da diáspora, mas a gente já convida o Gaspar dos África Brasil para fazer um rap no final. Então, assim, é uma música que todo mundo hoje em dia, a gente vai fazer show, as pessoas já sabem, cantam junto. Aí a gente faz um trabalho, por exemplo, na música do Nazi, por exemplo, que ele trouxe essa história do hip hop, mas a gente faz já uma pegada que também lembra um pouco aquele hip hop, né, anos 80 e tal, mas também uma linguagem muito do rock que o Nazi traz, né? Então, aí a gente faz isso daí numa gravação com um carro cheio de latas. Então, na música do Nazi, por exemplo, a base central é um carro percussivo, cheio de lata, pensando mesmo naqueles... Uma vez eu fui em Nova York trabalhar e tal, e eu vi naqueles metrô o pessoal tocando como se fosse bateria com lata. Sei. Então tem até no YouTube, assim, a galera vê. Aí eu fiquei fascinado com essa história. Eu falei, pô, bicho, olha só que louco, né, meu? Porque é caro você ter uma bateria, né, botar a bateria pra galera tocar e tal. Então a gente fez uma brincadeira, que é um carrinho, que é uma intervenção que a gente faz mesmo no show, que é um carrinho que tem como se fosse um espelho, né? Então ele tem as latas com timbres variados para dar a intenção de uma bateria e tocam duas pessoas sentadas, né? E aí na gravação, a gente faz essa gravação com esse carrinho, bota esse carrinho no estúdio e faz o som. E aí o Nazi canta uma música que ele gravou também no Ira, assim, no primeiro álbum psicoacústico, né, que é o Advogado do Diabo. Então, assim, é um trabalho que, na verdade, ele resgata algumas histórias também que surgiram, mas já trazendo um elemento novo, né? Então, quando a gente faz o samba reggae, a gente não faz o samba reggae só percussivo. Aí tem o Marquinhos Mendonça também, que coloca uma guitarra, que é uma coisa mais moderna, uma coisa mais